Fala galera, vamos dar sequência aqui na série de vídeos em que eu trato sobre o poeta e hoje vou falar um pouco sobre a poesia. Qual a função da poesia? A função da poesia é entreter, proporcionar uma degustação de palavras ao leitor, levar o leitor a conduzir seus pensamentos a fantasias, determinados sentimentos, é agraciar o leitor ou um grupo de leitores com belezas estéticas extraídas das letras. Então, no meu entender, eu componho poesias, tenho essa tendência de estar buscando nas palavras o propósito de externar sentimentos e pensamentos que eu tenho desenvolvido ou no meu dia a dia ou durante um aspecto muito marcante da minha vida ou em função mesmo de um posicionamento crítico diante de uma realidade que eu venho a testemunhar, tanto enquanto cidadão, enquanto poeta mesmo, enquanto um agente da letra que coloca dentro de uma estrutura, digamos assim, não apenas no aspecto literário, mas numa estrutura mesmo de organização de pensamentos, os sentimentos e as observações que eu vou tendo da experiência de vida. A poesia, no meu entender, que é o ponto que eu vou estar colocando aqui, ela traduz muito o capítulo 2 do meu livro que eu apresentei agora no vídeo anterior, que é Falando com Liberdade, Toda a Sincera Verdade. Esse livro não está mais à venda, certo? Eu o publiquei uma única vez, com uma tiragem de 100 exemplares, e foi num determinado momento, no ano de 2006, e que agora eu gostaria de estar colocando aqui para vocês um pouco dessa experiência que eu tenho a respeito da minha expressão enquanto poeta e daquilo que eu penso, aquilo que eu sinto sobre o que é a poesia. Então, no capítulo 2 desse livro, eu deixo bem claro o seguinte: a poesia, ela é uma arte perigosa, remexendo com a ideia, com o pensamento, com a alma. A poesia faz o inconsciente perceber algo, trazendo à tona o óbvio reprimido, aquele que se esconde por ser mal visto. Apesar de toda a liberdade oferecida, a informação liberada, o direito adquirido, existem elementos que ainda são escondidos, enfeitados, coloridos, desenhados com falsas verdades, capaz de manter o pensamento dormindo. Somente assim o estereótipo será mantido. A falsa paz, o livre fingido, a farsa da igualdade entre os pobres e os ricos, a poesia fala ao pé do ouvido, conseguindo despertar o sonâmbulo perdido, abrindo-lhe os olhos, alterando a visão, distorcendo os sentidos e a redireção, sendo erro para o direito, para a poesia é correção. O que é crime para a lei, para a poesia é a absolvição. O Deus dos sacerdotes, para a poesia é a morte. Então aqui no capítulo 2 eu consigo externar esse meu sentimento sobre a poesia, que ela se confunde muito sob o âmbito do pensamento crítico, apesar de ser completamente contornada pelo âmbito da arte, assim como o espírito da filosofia, que é resgatar esse pensamento livre. Então você tem, diante do aspecto filosófico, uma forma de conhecimento cujo objetivo é direcionar o pensamento com um determinado método, que é o dedutivo, indutivo, e inclusive o próprio senso crítico, penetrando na realidade para poder estancá-la
e dali retirar um pouco do sumo dessa realidade, diferentemente da ciência, que é um método mais de observação, né? O método científico é o experimental. A poesia ela tem um método próprio da arte, que é trazer ao pensamento a realidade por um dos maiores fatores que eu acho importantíssimo para a compreensão da realidade, que é a própria intuição.